se é a sua primeira vez, é a primeira vez que você está chegando aqui nessa live, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quero te convidar a seguir o perfil aqui, se é a sua primeira vez. De segunda a sexta nós temos uma live aqui, que é o nosso Café com Sabedoria, onde eu trago ensinamentos bíblicos práticos para você aplicar no dia a dia, para você ter mais entendimento, para você ter uma vida melhor. Porque Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então, por que tem tantas pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas ainda assim andam tristes, revoltadas com a vida, ou inseguras, ou tem muito medo? Então, aqui a gente vai unir autoconhecimento, conhecimento do alto, para que você consiga ter uma vida mais plena e mais vida, né? Viver de forma mais leve. E o tema desta semana é atitude. Como ter uma atitude positiva, como reagir a situações de forma positiva, como construir uma mentalidade que é essa mente que comanda os meus comportamentos. Isso eu vou ensinar aqui para vocês. Se você está assistindo aqui pelo YouTube também, quero te convidar a seguir este canal, a deixar o seu like, deixa aí um comentário também, leio e respondo todo mundo, tá? Então se você é novo aqui no canal também, segue aí, já clica aí para você se inscrever, que tem lives aqui diárias, eu deixo salvo as lives aqui no YouTube, de segunda a sexta, uma live por dia para você aprofundar no conhecimento do alto. Amém, gente? Então vamos lá. Se eu quero melhorar, se eu e você queremos melhorar a nossa atitude, eu quero ter uma atitude positiva, eu quero me comportar com autocontrole, eu quero ter domínio próprio, eu quero reagir às adversidades, aos problemas da vida com uma atitude que reflete o caráter de Deus, uma atitude positiva. Como que eu faço isso na prática? Como que eu coloco isso em prática? Por quê? Porque quando acontece o problema, quando vem a dificuldade, a minha reação é talvez, né, já sair desesperado, já sair gritando. Às vezes a sua reação não é a melhor, porque não te ensinaram como você faz isso, como você estrutura o seu comportamento, de onde vem o seu comportamento. Ele vem, eu vou ensinar aqui para vocês que tem uma base. O comportamento, ele é só o resultado final. Mas antes de você reagir de forma negativa a uma situação, houve uma construção. E essa construção, ela começou no seu pensamento. A construção da sua atitude, ela começa no seu pensamento. E aí, eu quero ler com vocês o que está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. É um dos meus versículos preferidos da Bíblia. Filipenses 4, 8. O em que pensar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Uau! Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, peraí. Se aqui está dizendo que tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então quer dizer que eu tenho controle daquilo que eu ocupo o meu pensamento. O que a maioria das pessoas acredita que não. A maioria das pessoas simplesmente aceita aquilo que vem na mente delas, como se aquilo fosse uma verdade, ou como se aquilo fosse algo muito importante. Ela simplesmente aceita aqueles pensamentos que vêm, não questiona, não observa, não tira o poder desse pensamento ruim. Então, se aqui está dizendo, seja isso que ocupa o vosso pensamento, quer dizer que eu e você temos a capacidade de escolher aquilo que eu vou pensar. E talvez nunca ninguém te falou isso, talvez você nunca ouviu isso. Como assim eu tenho a capacidade de escolher o que eu penso? Mas para você desenvolver essa capacidade, você tem que desenvolver uma outra capacidade antes, que é a de observar o que você pensa. Se
Se vocês entenderem isso aqui e começarem a praticar isso, você vai ver que os seus pensamentos, eles são muito repetitivos. Às vezes a pessoa fala assim, ok, eu construo a minha realidade de acordo com aquilo que eu penso. Ok, nós temos a capacidade de construir a nossa realidade, porque somos criadores, somos imagem e semelhança de Deus. Deus é um Deus criador, nós também somos criadores. Olha aí ao seu redor, quanta coisa que foi criada. Tem aqui um abajur, criação do homem, tem aqui um computador, um celular, uma luz, os utensílios da casa. Tudo é criação do homem, o homem é criador. Então nós temos essa capacidade de criar. Então nós criamos também a realidade que nós vivemos. Só que aí muita gente fala assim, tá, eu crio a realidade que eu tanto quero, né? Eu crio a realidade, eu crio a minha própria realidade. Então por que a minha realidade não é uma realidade boa? Porque eu quero ter um casamento saudável, eu quero ser próspero financeiramente, eu quero ser uma pessoa boa, eu quero ser uma pessoa que tem uma boa atitude. Por que eu quero isso? Isso passa na minha mente, mas eu não consigo viver isso. Porque existe um padrão de pensamentos repetitivos aí na sua mente que faz com que você não consiga trazer à realidade aquilo que você tanto quer viver. Vamos pegar aqui o exemplo de um casamento. Vamos supor que você quer muito ter um casamento saudável. Quer ter um casamento onde os dois têm uma boa comunicação, onde os dois pensam juntos, sonham juntos, criam juntos, tem um bom relacionamento, tem harmonia, tem paz, né? Não tem grito, não tem briga, não tem nada disso. É um relacionamento saudável. Você quer esse relacionamento saudável. Mas vira e mexe tá tendo uma briga, vira e mexe tá tendo uma discussão, vira e mexe tem alguma coisa que sempre volta. Por que isso acontece? Porque existe um padrão de pensamentos que foram colocados na sua mente e esse padrão ele tá rodando ali no automático. E para você quebrar esse padrão, você precisa aprender a observar os seus pensamentos. Para aí, vamos fazer aqui um teste. Para um pouquinho. Qual que é o pensamento que vem na sua mente agora? Qual é o primeiro pensamento que vem na sua mente agora? Geralmente, quando a gente faz esse exercício, fica um silêncio. Fica um silêncio na mente. Demora um pouquinho, demora alguns segundos. Não sei se aconteceu isso com vocês, se demorou, deu um delay, né? Peraí, que pensamento que vai vir aqui agora? Tipo, não vem nada. Por quê? Porque você está observando. Você criou a capacidade de observar o que vem na sua mente. E é isso que acontece. Quando eu crio essa capacidade de começar a observar o que vem na minha mente, a minha mente silencia. Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, eu tenho tantos pensamentos no dia, eu penso tanta coisa. Se você cria a capacidade de, deixa eu observar, só observar. Você não vai julgar, você não vai falar, eu não deveria estar pensando nisso. Você não vai falar nada disso. Simplesmente você vai viver uma vida mais presente, ok? Viver uma vida mais presente. O que é viver uma vida presente? É uma vida onde eu consigo estar aqui agora, estar atenta, estar vigilante ao que passa na minha mente. Então você vai fazer esse exercício mais de uma vez por dia, tá? A gente fez aqui juntos. Começa a criar essa capacidade. Para e fala, eu vou só observar o que vai vir na minha mente. Aí, em um primeiro instante, não vai vir nada. Passado ali alguns segundos, já vai começar o movimento. Sabe? Aquele movimento mental. Aí vai vir uma lembrança de alguém que te machucou, te feriu há anos atrás. Vai vir lembrança de lugares. Aí você vai começar a projetar o que você tem que fazer amanhã. Tudo isso te tira do momento presente. Então tem coisas que vão te levar para o passado, pensamentos que vão te levar para o passado, pensamentos que vão te levar para o futuro.
certo? Você vai só observar. Durante essa semana, a gente vai fazer toda essa semana aqui. Cada dia eu vou trazer um exercício prático para vocês fazerem. E o exercício prático dessa semana é: apenas observe o que vem na sua mente, tá? E você pode começar a anotar também esses pensamentos. Então você vai começar a anotar. Todo dia eu penso, todo dia eu lembro de uma pessoa tal. Ok, então eu lembro dessa pessoa. Todo dia eu penso que vai faltar dinheiro. Todo dia eu já imagino uma situação onde o dinheiro vai faltar. Todo dia eu tenho um pensamento que, sei lá, que o meu marido tá me traindo. Todo dia eu tenho um pensamento que eu vou ficar desempregado. Comece a observar, sem julgar, sem questionar, só observa. Porque esse movimento mental, esses pensamentos que vêm na sua mente, eles foram colocados aí. É um padrão que você tem. E é esse padrão que cria a sua realidade. Por isso que não adianta nada você querer algo se você não muda esse padrão de pensamentos. E o primeiro passo para você mudar é você criar essa capacidade de observar. Observe. E aí, a hora que você tiver criado essa capacidade de observar, a gente vai praticar isso aqui que está lá em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Aí você vai começar a questionar. Isso é verdade? Eu tô pensando isso. Mas isso é verdade? Questiona. Porque a maioria dos nossos pensamentos de autossabotagem, eles não são uma verdade. Um pensamento que eu sempre tive, né, que eu comecei a observar mais, ficar mais intencional nisso, é um pensamento que vinha sempre que eu ia falar alguma coisa com meu marido, eu falava assim: não, mas meu marido é muito do contra. Tudo que eu falo, ele vai contra mim. Tudo que eu falo, ele cria uma resistência. Isso é o pensamento que veio. E aí eu questionei esse pensamento. Eu disse: mas isso é verdade? E aí eu fui lembrar de quantas vezes eu já dei uma sugestão e ele aceitou, quantas vezes ele falou: nossa, amor, que ideia boa, nossa, amor, vamos fazer desse jeito. Bem que minha esposa falou, minha esposa tinha razão. Quantas vezes ele fala isso? Não é que ele fala minha preta, né? Não é que minha preta tinha razão? Então, esses pensamentos que vêm, a gente tem que questionar eles. Peraí, esse pensamento é uma verdade? E você vai perceber que a maioria dos pensamentos que vêm para te trazer medo, para te trazer insegurança, para fazer você ficar com raiva, para fazer alimentar em você sentimentos negativos que fazem com que você tenha uma atitude negativa, esses pensamentos não são verdade. Porque tudo começa com um pensamento. Então vamos supor, se eu penso assim: o meu marido, ele nunca aceita nada que eu falo. O meu marido, ele é do contra sempre. A mente exagera, a mente mente. Ela exagera, ela generaliza tudo. Aí ele nunca me ouve. Isso não é uma verdade. Mas o pensamento que veio foi esse. Se eu não tenho a capacidade de observar e questionar, eu aceito. Se eu aceito esse pensamento gera uma emoção. Eu vou ficar com raiva. Certo? Então eu pensei algo do meu marido, me veio uma emoção, fiquei com raiva. Essa raiva faz eu tomar uma decisão. Nossa, que raiva, ele nunca ouve nada que eu falo. Então a partir de hoje eu não vou falar mais nada. Tomei uma decisão. Essa decisão faz com que eu tenha um comportamento. Qual que é o comportamento que vai surgir dessa decisão? A gente vai estar sentado ali, eu não vou falar mais as coisas com ele, vou ficar mais calada. Esse vai ser o meu comportamento, vou me fechar. Ok? Então eu me fecho. Eu me fechar, presta atenção nisso aqui, gente. Eu me fechar, por quê? Porque eu penso que ele não me ouve,
que ele não aceita nada que eu falo, isso me gera raiva, eu tomo a decisão de me fechar. Ao me fechar, isso gera um resultado. Qual que é o resultado? A nossa comunicação diminui. A nossa comunicação vai ficando cada vez mais difícil, porque ele não adivinha o que eu estou pensando. Ele não sabe o que está se passando. Por quê? Porque eu me fechei. E esse resultado, que é a nossa comunicação ficar cada vez pior, confirma o pensamento inicial. Esse resultado da comunicação ficar cada vez pior, confirma, tá vendo? Ele nunca me ouve. Tá vendo? A nossa comunicação tá cada dia pior. Por que a nossa comunicação tá cada dia pior? Por quê? Porque ele nunca me ouve. Porque ele não presta atenção no que eu falo. Uma mentira que você não teve capacidade de observar, questionar e mudar, desencadeia. O pensamento desencadeia a emoção desencadeia a decisão o comportamento e o comportamento o resultado. E esse resultado confirma aquela mentira que você aceitou lá no início na sua mente. Confirma o pensamento inicial. Isso aqui é tão poderoso, mas tão poderoso, que se você entender todo esse ciclo que eu acabei de te explicar aqui, se tornar uma pessoa capaz de observar e questionar os seus pensamentos, você vai ver que tudo começa a mudar. Por quê? O pensamento, então começou com um pensamento ruim, certo? Meu marido nunca me ouve. Eu aceito esse pensamento, gera emoção, decisão, comportamento, resultado. Agora, se vem esse pensamento na minha mente, meu marido nunca me ouve, e eu questiono, eu observo, opa, peraí, veio esse pensamento aqui na minha mente. Isso é uma verdade? Não, não é uma verdade, porque por várias vezes ele já me ouviu, por várias vezes ele já me elogiou. Por causa de uma vez que ele foi contra aquilo que eu falei, e esse ir contra aquilo que eu falei pode ter tocado em uma ferida minha, eu posso ter me sentido mal porque ele foi contra algo que eu falei, né? Porque eu quero que ele concorde comigo sempre, gente. Toda mulher quer que o marido concorde sempre. Aí ele discorda uma vez, você fala, ah, mas você nunca me ouve. A gente generaliza, né? Então, por causa desse um pensamento que eu generalizei, se eu não tiver a capacidade de observar ele e confrontar ele com a verdade, ele vai desencadear num problema muito maior. Agora, se ele vem esse pensamento, ele nunca me ouve, e eu questiono, peraí, isso é uma verdade? Não, isso não é uma verdade, porque ele sempre me ouve. Ele foi contra dessa vez, mas em todas as outras vezes ele sempre ouve, ele dá a opinião dele, ele aceita as minhas sugestões. Então eu quebro isso. E aí presta atenção. Eu quebro a mentira com a verdade. Qual que é a verdade? A verdade é que meu marido sempre me ouve e ele questiona algumas ideias que eu tenho pro nosso bem, pro crescimento da nossa família. Por quê? Porque nem sempre eu tô certa. E eu tenho que ser humilde para ouvir a opinião dele, a posição dele. Então, não é uma verdade. Meu marido só tá indo contra a minha ideia porque pode ter uma ideia melhor, que vai ser melhor para os dois. Esse pensamento que eu tive a capacidade de observar e trocar, ele me gera uma emoção. Qual que é a emoção que vem desse pensamento? É uma emoção boa. Nossa, meu marido ele tá comprometido com a nossa família. A gente está cada vez melhor. Cada vez que a gente se comunica, ele dá uma ideia, eu trago uma ideia, ele questiona, a gente debate, a gente chega numa conclusão boa. Isso gera uma emoção positiva. Essa emoção positiva gera uma decisão. Nossa, então eu vou comunicar cada vez mais, porque meu marido tem boas ideias e ele agrega valor às minhas ideias e a gente cresce juntos. Essa decisão gera um comportamento. Qual que é o comportamento? Tudo que eu tiver que falar, eu vou procurar ele, porque ele sempre tem um bom conselho, ele me questiona, ele me confronta com a verdade, ele me confronta se o meu pensamento está certo ou errado. A comunicação aumenta, dá um resultado. Mais comunicação, mais assertividade, confirma o pensamento positivo que eu tive a capacidade de trocar. Percebe o ciclo, gente? Percebe o ciclo que se repete?
Então, se a gente tem a capacidade, porque se lá em Filipenses diz em que pensar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Então, eu tenho que ter a capacidade de observar os meus pensamentos e questionar: este pensamento é verdadeiro ou não? E o que confirma se um pensamento é verdadeiro ou não? Fatos. Né? Tem aquele ditado que diz: contra fatos não há argumentos. Então, existem fatos que comprovam. Por exemplo, se você fala assim: eu não consigo, sei lá, você acha que você é incapaz. Eu não consigo empreender, eu não consigo falar inglês, eu não consigo ganhar mais dinheiro. Tá, quais são os fatos? Preciso que você pegue um papel, uma caneta e escreva. Quais são os fatos que comprovam isso verdadeiramente? Eu não consigo porque eu nunca fiz. Mas isso não é um fato que comprova. Você nunca tentou, então. É diferente de não conseguir. É diferente. Se você tentou uma vez, tentei uma vez, não deu certo, então não consigo. Não, mas tem infinitas possibilidades. Tenta de outra forma. Tem outro jeito de tentar. Tem outro caminho. Então não existe essa de, eu não consigo, eu não tenho capacidade. Isso não combina com o propósito. Lembra da semana passada que a gente falou do propósito? Se o Deus criador de tudo, que é um Deus de infinitas possibilidades, de uma sabedoria, a fonte da sabedoria, a fonte da vida, a fonte da verdade, do poder, da segurança, está em mim, eu vou falar que eu não consigo, que eu não tenho capacidade? Que isso, eu já não estou cumprindo meu propósito geral, que é essa imagem e semelhança dele. Eu consigo fazer tudo que Deus quer que eu faça. Eu vou buscar recursos, eu vou aprender, eu vou ser humilde, eu vou fazer perguntas. Vou falar, olha, eu não sei fazer isso ainda, mas eu consigo fazer se você me ensinar. E eu estou disposta a aprender. Então, só se você trouxer fatos, e tem que ser fatos verdadeiros, para comprovar esse pensamento. Eu nunca vou casar. Já desisti. Cadê os fatos que comprovam? Não tem mais nenhum homem solteiro no mundo. Não tem nenhum no planeta Terra, milhões, bilhões de pessoas, não tem um. Você acredita que não vai achar? É mentira, gente. Então tem que ter capacidade de confrontar e tem que ser uma verdade assim. E para ser algo, um fato realmente, não tem como o negócio ser assim, porque Deus pode mudar tudo. Então mesmo que eu tenha a minha listinha de coisas que comprovam esse pensamento que eu não sou capaz, que eu não sou bom o suficiente, Deus pode vir cá, pegar minha listinha, amassar, jogar fora e fazer tudo novo. Então não tem desculpa, não tem historinha. Qual que é a verdade absoluta? A verdade absoluta é que eu sou amado por Deus. E eu posso todas as coisas, se Ele estiver em mim, eu estiver nele. Tudo eu posso fazer, que é o que Jesus disse, né? Nós somos os ramos e Ele é a videira. Enquanto a gente estiver conectado nele, tudo podemos fazer. Então não existe impossível. Então todo pensamento que vem para dizer que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não é bom o suficiente, isso é mentira. Então eu tenho que ter capacidade de observar esse pensamento e falar, que isso? Que loucura é essa? Então eu tenho que trazer a verdade. É respeitável isso que eu tô pensando? Quantos pensamentos maldosos a gente tem? Pensamentos que julgam, pensamentos que discriminam. Então, peraí, por que eu tô pensando nisso? Que absurdo, isso não revela o caráter de Deus. E é estar vigilante, gente. Por isso que eu falo que quem tenta mudar outra pessoa, quem tenta mudar o outro, é um esforço jogado fora, não traz retorno, tá? Você tentar mudar o outro. Por quê? Pensa você ficar vigilante aos seus pensamentos, vigilante às palavras que saem da sua boca, ao seu comportamento. Já é trabalhoso, gente, demais. Então, quem cuida da própria vida já tem muito trabalho. Se alguém está cuidando da vida dos outros,
é porque não fez o dever de casa bem feito. Porque estar observando os teus pensamentos, vigiando as tuas palavras, a forma como você reage às situações, isso já demanda um tempo e uma energia muito grande. Então, o que tem vindo na minha mente é respeitável, é justo. É justo. E isso aqui, gente, quando ninguém tá te ferindo, é mais simples, tá? Agora, quando alguém tá te ferindo, lembra que eu falei de uma identidade? Não sei se foi nessas lives da manhã ou se foi nas lives do autoconhecimento. Eu falei que a gente vai criando uma identidade que não é a nossa verdadeira identidade. A gente vai criando uma identidade falsa. Essa identidade falsa, ela é criada com base nas feridas que nós sofremos, nas injustiças, nas traições, nos abandonos. É uma identidade ferida. Essa identidade ferida, ela tem uma forma de pensar. E essa forma de pensar é essa que julga, é essa que conta mentira, é essa que quer defender o seu ego a todo custo. E é dela que a gente tem que se libertar. Você não é o que você pensa, tá? Então, esses pensamentos maldosos que vêm, esses pensamentos vingativos, esses pensamentos de injustiça, esses pensamentos que querem trazer raiva, indignação, medo, nada disso é quem você é. Então, a gente tem a mente, e a mente é uma prisão. E a gente tem que sobrepor essa mente. Como que eu faço isso? Me tornando a pessoa que observa os pensamentos o tempo todo, vigilante. Porque se eu estou vigilante o tempo todo, eu sei se o que eu estou pensando é respeitável, é justo, é puro. Tem pureza nos meus pensamentos ou tem maldade, tem malícia? Tem malícia nos teus pensamentos? O que você tem alimentado a sua mente que tem alimentado essa maldade, essa malícia? Tudo que é amável, de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Tá? Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ok? Amém, gente? Então, essa é a nossa semana da atitude. Vamos ter atitude. Lembrando que a atitude é o resultado final, tá? Antes de eu chegar na atitude, que é o resultado final, eu passo pelo pensamento, pela emoção, pela decisão, pelo comportamento, e o resultado final é aquilo que veio, que teve uma sementinha lá no início, que foi o pensamento. E esse pensamento, a forma como você pensa, ela foi construída desde a sua infância até aqui. Então, a forma com que você pensa é uma construção, tá? Então, você aprendeu a pensar com quem? Com seus pais. Seus pais tinham um modo de pensar e ele passou o modo de pensar para você. Eu lembro de várias coisas, né, dos meus pais, mas eu não vou contar hoje não, vou contar amanhã. Senão a gente vai passar muito aqui do tempo. Mas esse tema é bom demais, gente. Qual que é o tema da semana? Atitude. Como melhorar a sua atitude? Como ter uma atitude positiva? Então, para ter uma atitude positiva, a gente começa tendo um pensamento verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, que há virtude, que há louvor. Se não passar por esse filtro, o resultado final não vai ser bom. Então começa dever de casa. Seja intencional, faça o exercício, deixa eu observar o que vai vir na minha mente agora. E fica observando os pensamentos vindo. Vocês vão se surpreender. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, versículos 11 e 12.
Começamos bem o mês, né? É mesmo, gente. Hoje, 1º de junho. Começamos o mês de junho aqui juntos. Gosto disso, gosto disso. Deus seja louvado. Junho vai ser quente. Me aguardem. Gente, ó, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos aqueles que recebem Jesus ganham o poder de ser feito filho de Deus. O que é receber Jesus? É crer que ele veio ao mundo com uma missão de morrer e ressuscitar para que eu e você tivéssemos vida, tivéssemos acesso ao Pai. Jesus, o próprio Deus, Filho de Deus, veio aqui na Terra, puro, santo, sem pecado nenhum, se entregou na cruz para que eu e você tivéssemos religados ao Pai, porque nós tínhamos sido desligados, né? Por um homem houve a separação de Deus, porque o que é a morte, né? Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, Deus disse, vocês morrerão. Mas eles comeram e aparentemente continuaram vivos. A vida ali aparentemente continuou. A vida, né, é carnal, mas a vida espiritual houve um rompimento, porque eles foram expulsos da presença de Deus. Então, morte é separação de Deus. Onde eu estou separado de Deus, eu estou morta. Eu já estive morta. Eu já estive separada de Deus. Mas quando você se conecta de novo ao Pai, e essa conexão só é possível porque Jesus morreu na cruz por mim, por você. Morreu e ressuscitou, porque Ele vive. Amém? Então, se você reconhece isso, e se você decide viver uma vida nova com Cristo, você se torna filho, filha de Deus. E nós somos amados, cuidados por Ele. Gente, eu tenho vivido tanto milagre. Eu tenho vivido tanta coisa. De estar aqui já é um milagre, né? De ter acordado de manhã já é um milagre. De estar respirando, estar enxergando, estar falando é um milagre. Mas eu tenho vivido assim, manifestações que eu falo, não, aqui é a mão de Deus, não tem como. Sabe? Deus. Eu vou contar ainda, gente. Vocês ainda vão ler meu livro ainda. Vai ter uma biografia aí que vocês vão falar, não, sério mesmo, isso aí é loucura. Tem coisa que a gente nem conta. Porque se a gente contar, os outros falam, vocês vivem um mundo à parte. Amém, gente? Então vamos orar. Tem uma oração que é feita aqui todos os dias, que é uma oração de entrega, de reconhecimento de Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E talvez você nunca fez essa oração, não conhece essa oração. Quero te convidar a orar junto comigo. Eu vou orar, você vai repetir, tá? Em voz alta. E repita consciente, tá? De tudo aquilo que você está falando nesta oração, ok? Acho que é os comentários, que eles perguntaram aqui se eu não leio os comentários. Leio, gente. Geralmente quando eu tô ministrando a palavra, eu não leio porque eu me disperso. Então eu começo a falar, o meu raciocínio começa a ser construído. Se eu parar para ler o comentário, eu vou me perder, tá? Mas eu tô vendo aqui os comentários de vocês sim, viu, gente? É porque às vezes se eu parar, tem uma pergunta e eu quero responder. Aí tem uma coisa eu quero fazer. Então, não é que eu não tô vendo, tá? Os comentários de vocês. Tô vendo e só não paro para ler todos por causa do tempo e também pra gente sair daqui com uma mensagem e com uma tarefa pra gente aplicar para ter uma vida melhor. Amém? Então vamos orar? Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. E se você está disposto a entregar sua vida a Jesus, repita essa oração junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E que o mesmo sangue que foi derramado na cruz
venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E recebo o Teu Espírito Santo em meu coração, para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e faz de mim um participante da sua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que tenho com as trevas e com tudo que fiz de errado no meu passado. Amém. Amém, gente. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então para a gente finalizar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Deus, por essa live poderosa, Pai. O Senhor nos ajude, Deus, a vigiar os nossos pensamentos. Que estejamos presentes, Deus, que não sejamos guiados de forma automática por esses padrões de medo, de insegurança, de autossabotagem. Nos torna, Deus, presentes, vigilantes a tudo aquilo que passa na nossa mente, para que nós tenhamos uma atitude positiva diante das adversidades, dos problemas, porque não é aquilo que acontece conosco, Pai, mas a forma como nós reagimos ao que acontece. Eu oro, Deus, pela vida de cada pessoa que aqui está, as pessoas que aceitaram Jesus através dessa live, que o Senhor apresente teus filhos a elas, guia-as no caminho da fé, do fortalecimento, do crescimento, da evolução, que elas sejam, Deus, como flechas lançadas, Deus, para espalhar o Evangelho por todo o mundo. Eu oro declarando sobre a vida de cada um que aqui está um dia abençoado, produtivo, próspero e abundante, Pai. Um dia de vida, um dia que o seu amor transbordará através da vida delas, Pai. Assim eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente! Quem vai estar aqui amanhã já sabe, né? O que tem que comentar aí. Comenta aquele eu. Cadê o Antônio? O Antônio não apareceu hoje, gente. Ah, ele tá aí, ó. Bom dia, Antônio. Não vi que você tava aí, não, ó. Isso aí, gente. A Márcia vai estar aqui. Cleusa, o Rodrigo, Pri. Glória a Deus, gente. Essa semana vai ser boa, viu? Vilena. Eunicilene vai estar aqui também. Amém, gente. Então eu espero vocês aqui amanhã. Noelle, Vilena. Amanhã estaremos aqui de volta, continuando a nossa semana aqui de atitude. Então não perca, tá? Não perca essa semana, porque vai ter tarefas práticas para vocês fazerem, tá bom? Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente.